Desde quando eu lancei o vídeo sobre Gran Turismo, eu acabei me pensando e vendo alguns outros filmes de corrida, e eu lembrei de Ford versus Ferrari, que foi lançado lá em 2019, e que também para mim foi um filme excepcional, e eu vou dizer para vocês do porquê aqui no Conversa Geek. Parece que está uma coisa, eu acabo sempre falando de algum filme que foi premiado, que sempre vai ao Oscar, e o Ford vs Ferrari não é diferente, ele também foi indicado e premiado dentro do Oscar. Ele foi um filme lançado em 2019, então o Oscar que ele participou, se eu não me engano, foi o Oscar de 2020. E esse filme traz algo que é bem diferente, que é a história por trás da briga entre a Ford e a Ferrari, né? Até porque o nome do filme é esse. Sendo que o nome do filme em inglês fica como Le Mans 66 Year The Duel, que é Le Mans 1966, o duelo. Mas para fazer mais sentido e para nossa tradução fica como Ford versus Ferrari. E ele traz toda essa briga por trás da Ferrari que eu até conhecia, nunca fui muito a fundo, mas eu sabia que a Ford e a Ferrari já tiveram uma intriga, já tiveram suas brigas no passado e eu não imaginava que tinha sido uma briga tão grande até assistir esse vídeo. Ele mostra não só a perspectiva também dessa rixa entre os dois, que acabou fazendo com que a Ford construísse um carro de corrida para participar de Le Mans, que é simplesmente uma das corridas mais desafiadoras que nós temos, mas também fez com que ela fosse uma das maiores campeãs, inclusive a própria Ford, ela é a única empresa americana, né, a única construtora americana a participar de Le Mans até hoje, e eu também não sabia disso, eu só fui descobrir assistindo o filme, até porque a gente está em 2024, em 2023 eu assisti as últimas 24 horas de Le Mans e eu vi a equipe de uma das equipes da NASCAR correr com um Ford Mustang. Então eu achei estranho que a Ford tinha sido a única construtora aí para ir para Le Mans, e então esse filme acabou mostrando muito mais algo que eu não sabia. Fora todo o fato de que tipo, a Ferrari foi vendida para a Fiat, disso eu já sabia por conta da Fórmula 1, porque teve um ano que a Ferrari foi chamada de Ferrari Fiat, se eu não me engano, ou foi a Fiat Ferrari, era alguma coisa assim, mas até então eu não sabia que era por conta da Ferrari ter sido vendida, eu achava que era algum tipo de parceria, e se eu não me engano esses anos era da era Schumacher, ou seja, 2000 a 2004. Fora isso, a gente encontra a história do piloto Ken Miles, que se transformou também em um dos grandes pilotos, até tá no Hall da Fama dos pilotos, né? E toda a construção do carro, toda a história por trás, a rixa do porquê, tudo é mostrado nesse filme e é de uma forma até encantadora. Para quem é fã de corrida, eu recomendaria muito mais o Ford vs Ferrari do que o Gran Turismo, por conta de que vocês sabem, no filme de Gran Turismo eu falei, eles mudaram as pistas, e no Ford vs Ferrari não tem isso. A gente vê o circuito de Daytona, a gente vê o circuito de Le Mans. Tem também algum outro circuito na França que eu não reconheço, mas eles falam da Mulsanne, e até onde eu sei, Mulsanne é no circuito de Le Mans, é no circuito La Sarthe, que é o circuito onde ocorre as 24 horas de Le Mans. Eu sei que tem dois circuitos, um circuito muito grande, que é o de 13, 17 quilômetros de distância, se eu não me engano, alguma coisa por aí, e o outro pequenininho que eu acho ali pela imagem, dá pra ver, deve ter no máximo uns 4,6 quilômetros. Senhor Ford, Ferrari tem um recado para o senhor. O que ele disse? Ele disse que a Ford faz carrinhos feios em fábricas feias. E ele chamou o senhor de gordo. E esse filme tem as participações, né, do Matt Damon, que ele fez o Oppenheimer, e a gente tem também a participação do Christian Bale, que fez o Batman do Cavaleiro das Trevas, que eu acabei de falar que são dois filmes do Christopher Nolan. Infelizmente, a direção desse filme não é por parte do Christopher Nolan. A direção fica por parte do James Mangold, que fez um ótimo trabalho, fez um filme bem emocionante. Eu acho a corrida de Daytona, das 24 horas de Daytona, uma das mais legais. Com certeza, das duas que aparecem no filme, a de Daytona é a que mais me pega. Você se sente muito mais como piloto de corrida por conta das jogadas de câmera, por conta das movimentações dos carros e até mesmo a emoção que o pessoal faz, tanto o pessoal dos boxes quanto o próprio piloto que está pilotando e os narradores, tudo. Tudo te faz sentir lá, em 1966. Faz você se sentir realmente como um piloto de corrida da época. Inclusive, a ambientação ficou muito legal porque são circuitos reais, né? São Le Mans, são o circuito La Sarthe,
de agora, bem modificado, que eles fazem uma edição maravilhosa, que faz parecer com que é um filme realmente da época, que faz com que as TVs fiquem em preto e branco, o circuito pareça antigo, até mesmo Daytona tem um estilo muito antigo. Eu lembro muito de Daytona como o circuito aqui de São Paulo, o circuito do José Carlos Passe, que antigamente era um circuito extremamente gigante, diferente, com uma ambientação muito, como vocês estão vendo, bem diferente. Eu estou usando aqui as imagens do jogo Automobilista 2, porque é onde a gente tem um circuito antigo, e Daytona acaba trazendo realmente essa ideia, mostra um circuito muito antigo. Eu queria muito ter visto outros circuitos, com certeza, mas a construção de um dos carros que eu também acho um dos carros mais bonitos e maravilhosos que tem, que é o Ford GT40, eu tenho na minha lista ele, o Porsche Carrera 911, também o antigo, o próprio Mustang também de 66, que a gente acaba assistindo em John Wick, sobre ele, né? A gente vê a pequena parte ali, o Mustang de 1966. Inclusive nesse filme aparece o lançamento do Mustang da época. E pra mim não tem nada de errado nesse filme, as atuações são muito boas, a ambientação e o estilo que faz realmente parecer com o antigo. Até os carros são muito antigos, você tem tipo nomes que eu não consigo mais nem ouvir, que é tipo a Plymouth, a Mercedes ainda mal era conhecida, a gente tinha a Ford, que também era aqueles carros bem antigos, até realmente surgir os carros de corrida, o Mustang, o GT40. Também tem a participação de carros da época como o Shelby, né, o Shelby Cobra. Inclusive o próprio Shelby aparece nesse filme, que é outra história que eu não sabia. Eu sei que a Ford e a Shelby sempre tiveram parceria, até porque esse carro que vocês estão vendo agora é o Ford Shelby Mustang. Ele aparece no filme de Need for Speed, também é um carro maravilhoso, que eu colocaria na minha lista de carros mais bonitos, que se eu tivesse dinheiro eu compraria. E de fato, esse é um filme sobre carros, sobre construtoras, sobre uma rixa imensa no mundo do automobilismo que foi o da Ferrari. E é sempre engraçado que a Ferrari, em qualquer outro esporte, ela tá com rixa com alguém. Na Fórmula 1 a gente teve um período que a Ferrari tretou com a Red Bull, tretou com a Mercedes, e eu não falo tipo briga a ponto de ser físico, mas não, eu tô dizendo nas pistas mesmo, briga na onde quem vai ser a melhor construtora. É sobre isso que esse filme mostra, e a ideia do Enzo Ferrari em humilhar o Henry Ford não foi uma boa ideia, né? Tanto é que ele humilhou tanto o Henry Ford que a Ford foi lá, gastou mais de 2 bilhões de dólares, 2 bilhões, 10 bilhões, alguma coisa assim, se eu não me engano. Foi, tipo, muita grana só para desenvolver um único carro que pudesse bater a Ferrari. Até porque em Le Mans, quem dominava no começo de Le Mans, eu não lembro se Le Mans começou em 1950 ou foi em 1960, mas quem dominava Le Mans naquela época era a Ferrari. A Ferrari vinha ganhando título após título após título, e a Ford veio e quebrou esse ciclo, ganhando 4 anos consecutivos, desbancando a Ferrari. E o filme ele mostra isso. Fora a parte do Ken Miles, que aparentemente era um grande piloto. Infelizmente não temos muitas das coisas sobre ele, até porque ele morreu lá em 1960, né, lá na época de 60, na década de 60, e isso era muito costumeiro da época por conta das corridas. Era muito difícil as corridas em 50, 60, até mesmo nos anos 70, a segurança dos pilotos não eram boas, e o filme não mostra muito isso. Está melhor assim! Ken Miles não é um homem forte. Estamos prestes a conseguir uma coisa e agora você me diz que eu não posso ter o melhor homem do mundo ao volante? Um filme pra lá de especial, de maravilhoso, de algo que realmente fãs de corrida e até mesmo pilotos de corrida, se assistem essas coisas no tempo livre, vão adorar. Ele lembra muito o Rush, que também é um filme da época. Se eu não me engano, o filme Rush conta a história do piloto Nick Lauda e sobre seu acidente também, né? A briga entre o Nick Lauda e o James Hunt, é tudo mostrado nesse filme, eu já assisti e eu também acho ele um filme muito legal. E o Ford vs Ferrari lembra muito sobre esse filme, sobre brigas internas, sobre brigas externas, tem sobre construtoras e sobre pilotos até. Lembra também que as corridas nunca foram algo muito seguro, e até hoje ainda é bem difícil dizer se é 100% seguro. A gente teve, por exemplo, o acidente do Romain Grosjean
né, no GP do Bahrein, num ano, acho que foi 2021, do qual o carro dele pegou fogo e sempre a gente tenta melhorar. A gente também teve o acidente do Senna, que fez com que ele perdesse o controle do carro e voasse direto no muro. Então, o automobilismo sempre foi difícil e bem inseguro, e muitos pilotavam muito por gosto, mas ainda assim faz com que a gente pense, esse filme é muito... Esse filme detalha muito isso e eu gostei muito dele, realmente é bem bonito. Tem várias coisas, tem vários carros muito bonitos da época. A gente tem a Ferrari que correu Le Mans, que eu não sei qual é, mas na hora da minha pesquisa da edição eu coloco. Eu acho aquele carro muito bonito. Eu também fico imaginando quanto dinheiro, né, o James Mangold acabou gastando para fazer com esse filme, porque são carros realmente de muito tempo atrás, sem peça de reposição, e que se ele fosse acabar estragando algum carro daquele ali, ia ser um prejuízo enorme. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva aqui para você não perder mais nenhum vídeo, e eu te espero na próxima pra gente assistir algum outro filme. Eu espero, sei lá, que possa ser algum de corrida, eu posso falar sobre Rush, quem sabe. Mas até lá, fiquem por enquanto com Ford versus Ferrari.